Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, primeiramente, Pai, pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado, Pai, pelas nossas famílias, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai, até o dia de hoje. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja louvado, Pai, em toda a terra. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque todos os dias o Senhor tem cuidado de nós, todos os dias o Senhor nos tem preparado, Pai, para muitas das vezes, Senhor, as provas diárias que iremos passar. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cuidar, Senhor, das nossas famílias, por cuidar deste local, por cuidar, Pai, de cada um que chegou aqui nessa noite. Senhor, que toda honra, que toda glória seja para Ti, Senhor, neste lugar. Que a Tua presença seja envolvente, Senhor, que envolve, que aqueça os nossos corações mais uma vez. Pai, conduz esse culto conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que diminua essa noite, Pai, a vontade do homem e cresça somente, Pai, a Tua vontade sobre este lugar. Senhor, que o Senhor continue falando, que o Senhor continue se manifestando, Pai. Faça da maneira, Pai, que o Senhor quiser fazer. Fica na Tua dispensação, Senhor Jesus Cristo, o Teu manifestar, o Teu agir. Nós somos, Pai, apenas instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Que hoje nós nos derramamos aos Teus pés como os vasos, Senhor Jesus Cristo. Como vasos, Pai, que desejam ser cheios, Pai, cheios de Ti, Senhor. Nós te convidamos, Senhor, pois essa casa é sua, pois este lugar é Teu, Pai, pois nossas vidas, Pai, está em Suas mãos. Senhor, faça o Teu querer, faça a Tua vontade, Senhor. Usa-nos conforme o Teu querer, Senhor. Ó Espírito Santo, que a Tua misericórdia, Senhor, esteja presente todos os dias na nossa vida. Que a Tua graça, que a Tua justiça, Pai, que a Tua correção, Pai, sejam todos os dias, Pai, permanente em nós. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, em nome do Senhor Jesus. Nome que
que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor, amados. Toda honra, toda glória é dada a Ele nesta noite. Estamos aqui nesta noite porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Estamos aqui porque Deus vai falar tremendamente aos nossos corações, amado. Eu creio que nesta noite nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, porque grande será o mover do Senhor sobre este lugar. Graça e paz e misericórdia a todos. Aquele que se encontra pela live, seja bem-vindo. Esteja conosco neste culto, em adoração e graça ao Senhor. Amados, o tema nesta noite: mortos para o pecado e vivos para com Cristo. É um tema que o Senhor deu para mim por esses dias. Eu busquei muito o Senhor, amados, e fiz uma pergunta para o Senhor: Senhor, por que desse tema? O Senhor falou no meu espírito: filho, por que tem afastado as pessoas dos meus caminhos? Porque muitos não têm prevalecido na minha presença, porque o pecado tem dominado a humanidade. O pecado tem tirado as pessoas de dentro da minha casa, da minha igreja. Então, temas nesta noite vai falar sobre o pecado, irmãos. Sobre o pecado, o que o pecado se faz em nossas vidas e por que fomos transformados perante a palavra. O Senhor vai falar conosco nesta noite. Nós vamos ler muito nesta noite, para a qual não fique somente nas minhas palavras, mas na palavra do Senhor. Coloque para mim Romanos, capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus. Eu vou lendo aqui, os amados vão se acompanhando. Romanos 6, capítulo 6, versículo 6. Pois temos o conhecimento que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada, com ele a fim que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado com o pecado. Então a palavra começa a falar nesta noite, irmãos, que nós fomos já justificados com Cristo na cruz do Calvário. Ali Ele já levou o meu e o teu pecado. Aonde o pecado entrou no mundo, irmãos, através, tudo já nós já sabemos na passagem de Gênesis, pelo Adão e a Eva. Aonde ali começou o pecado no mundo. Aonde ali eles comeram ali da árvore ali do conhecimento, daquele fruto do bem e do mal. Aonde eles foram expulsos do paraíso, aonde começou a entrar o pecado.
E aqui a palavra do Senhor nos fala: pois temos o conhecimento que a nossa velha humanidade de Adão foi crucificada com ele, a fim que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais viemos servir ao pecado. Então Deus tem falado nesta noite, irmãos, no começo desta palavra, que quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, Ele já levou todos os nossos pecados, irmãos. Se Ele já levou todos os nossos pecados, por que ainda nós continuamos pecando na presença do Senhor? Por que ainda o pecado faz parte de nossas vidas, irmãos, se Jesus já levou na cruz do Calvário? Se Ele já levou, cabe a mim, a vocês, a igreja, nós tomarmos o quê? Uma posição perante o Senhor. Porque se Ele já levou, amados, não pertence mais a nós. Nós temos que levar o quê? Uma vida reta perante o Senhor. Porque todo aquele que morreu já foi justificado para o pecado. Versículo 8. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Se Cristo morreu na cruz, a qual ressuscitou o terceiro dia, levou todos os nossos pecados, toda a nossa enfermidade, tudo aquilo que não prestava na nossa vida, o Senhor já levou sobre Ele. E cremos que também com Ele viveremos. Estamos vivos perante o Senhor, estamos vivos perante a palavra. Porque quando você aceita Cristo na tua vida, amados, você passa por uma transformação de vida. Você começa a ser transformado, você começa a renunciar ao pecado, renunciar a tudo aquilo que não presta de nossas vidas, nós vamos lançando fora. Aí nós começamos o quê? A viver com Cristo. E aqueles que vivem com Cristo, amados, geralmente têm uma vida com o Senhor, uma vida no altar do Senhor. É isso que o Senhor vai falar nesta noite, que somente o pecado, amado, vai destruir nós da presença do Senhor, vai nos afastar da presença do Senhor. Versículo 9. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem qualquer poder sobre Ele. Jesus, a palavra do Senhor está falando nesta noite, irmãos, que Ele passou da vida para a morte, da morte para a vida. Então a morte já não faz parte mais para o Senhor Jesus, porque Ele já ressuscitou o terceiro dia. E muitos de nós, amados, nós temos crucificado Cristo todos os dias. Para muitos de nós, o Cristo ainda se encontra no madeiro, irmãos. E Ele já desceu do madeiro ao terceiro dia. Se Ele já desceu, Ele já levou tudo aquilo que não prestava em nossas vidas. Tudo aquilo que afastava eu e você dos caminhos do Senhor, Ele já levou. Por que ainda continuamos, irmãos, levando esta vida perante o Senhor? Muitas vezes sentimos fracassados, humilhados, derrotados. Se Cristo já passou pela cruz do Calvário. A palavra do Senhor nos fala, amado, que cada um tem que pegar a sua cruz e seguir o Senhor. O Senhor já carregou a sua cruz, agora cabe a nós a fazer esse papel, a pegar a nossa cruz e trilhar um caminho reto com Ele. Somente assim nós vamos vencer, amado. Eu sei que muitos se encontram na presença do Senhor nesta noite. Muitos vêm buscar algo da presença do Senhor, irmãos. E o Senhor vai entregar nesta noite. Nós vamos sair daqui fortalecidos nesta noite, porque eu creio na palavra do Senhor. Versículo 11. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para os pecados, mas vivo com Deus em Jesus Cristo. Então nós temos que estar vivo com Cristo, irmãos. Nós temos que morrer todos os dias para o pecado. Todos os dias nós vamos ser atentados, irmãos. A Bíblia nos relata, irmãos, que 24 horas Satanás está ao nosso lado lançando setas. Seta maligna sobre nós, irmãos. E muitas vezes essa seta tem nos alcançado. Porque muitas vezes não estamos alicerçados na rocha. E essa rocha é Cristo, irmãos. Por isso que Cristo está vivo para Deus em Jesus Cristo. Versículo 12. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal. Forçamos vós obedecerdes a sua vontade. Então nós temos que fazer o quê? Não a vontade da nossa carne, do nosso corpo, da nossa alma, mas fazer a vontade do Pai. Qual que é fazer a vontade do Pai nesta noite, irmãos, perante nossas vidas? É estabelecer o reino dele sobre esta terra. O nosso propósito é esse, de cada um de nós, de levar o evangelho do Senhor aos quatro cantos deste mundo. Por isso que Ele tem colocado diante da minha e da tua vida, para nós vermos fortalecer perante a palavra. Que nós vemos ser o quê? Discípulos do Senhor aí fora.
Que nós não vemos em nós ser construído, na nossa mente, no nosso espírito, um Cristo derrotado, mas um Cristo vencedor, irmãos. Quando o pecado bate a minha casa, a tua porta, irmãos, nós colocamos Cristo como derrotado em nossas vidas. E não podemos aceitar isto. Porque quando Cristo, Deus ali entregou seu único Filho amado na cruz do Calvário, irmãos, Ele trouxe o quê? A salvação para este mundo. A salvação para aqueles que crêem nele, no nome dEle. Que Jesus falou que nós temos o quê? Ter bom ânimo. Se temos bom ânimo, irmãos, nós vamos conseguir. Nós vamos vencer com o Senhor. No versículo 13, a palavra do Senhor nos fala: tampouco entregueis aos membros do vosso corpo o pecado, como instrumento de iniquidade, antes consagrai-vos a Deus, como ressuscitados, levantados da morte para a vida. Ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Olha o que o Senhor quer que nós façamos, irmãos. Que nós venhamos entregar o nosso corpo, não para o pecado, mas que nós venhamos entregar o nosso corpo para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Aí somente assim o nome dEle será glorificado perante nossas vidas. Porque quando nós entregamos de corpo, alma e espírito o Senhor, irmão, Deus começa o quê? Nos transformar. Que nós venhamos ser estes instrumentos de justiça perante o Senhor. Quantos que estão aí fora, irmãos, que não conseguem chegar nesta noite diante da casa do Senhor? Muitos foram fracos, muitos caíram aí à beira do caminho. Mas eu creio que muito gostaria de estar aqui nesta noite, mas não tiveram força. Porque o pecado tem tomado conta de suas vidas. O pecado tem fortalecido na vida dessas pessoas. E não é isso que o Senhor quer, irmãos. Versículo 14. Porquanto o pecado não poderá exercer o domínio sobre vós, por não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor, irmão. Nós não somos salvos pela graça do Senhor, pela misericórdia, mas devemos estar debaixo desta lei. Debaixo do quê? Da palavra de Deus. Nós aqui somos, a maioria aqui é pais, irmãos, como eu. Quando o nosso filho faz algo de errado, nós temos que educá-lo, ensinar o caminho. É isso que o Senhor está fazendo nesta noite, irmãos. Deus está trazendo aqui uma palavra de autoridade, uma palavra de exortação à igreja. Muitas vezes vocês podem pensar, mas Deus só tem nos corrigido nos últimos anos, irmãos. Porque o Satanás está à porta, irmãos. Qual que é o pai que não corrige o seu filho que ama? É dessa forma Deus. Deus está o quê? Nos corrigindo, porque a Bíblia fala que o inimigo está aí à porta. Desde o momento que nós recebemos esta palavra, este alimento na casa do Senhor, no momento que você coloca o pé lá fora, Ele já está nos esperando, irmãos. E nós temos que ser a luz aí fora, não trevas. Nós temos que levar luz para este povo que está aí fora. Luz para a nossa família. E muitos que estão no pecado... O pecado, irmãos, infelizmente tem afastado o povo da igreja. Estamos sim, comemoramos o Natal ontem, né? Reunimos com a nossa família. Mas eu creio que muitos de nós, amados, não abrimos a nossa boca para falar de Cristo. Qual o significado daquele Natal, onde Cristo ressuscitou ao terceiro dia? A qual fazemos parte da palavra do Senhor, irmãos. Eu tive um dia abençoado sim, mas muitas vezes nós nos calamos, irmãos, perante a nossa família. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos abrir a nossa boca todos os dias, irmãos, para falar o quê? Da palavra, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor salva nesta noite. Amados, coloque para mim Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ler muito hoje, amados. Nós vamos ler muito hoje a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala nesta noite, no versículo 1 de Romanos: portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, irmãos. Se nós estamos em Cristo, não há nenhuma condenação. Por que muitas vezes nós temos padecido na presença do Senhor, irmãos? Se Deus está falando que não há condenação àqueles que estão em Cristo. Então nós precisamos o quê? Tomar esta autoridade que Cristo nos deu, irmãos. Aqui no 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte.
Então Ele já nos livrou do pecado e da morte. Por que muitas vezes, amado, nós recuamos? Muitas vezes nós não aceitamos aquilo que a palavra tem falado. A palavra tem sido ministrada, irmãos, em nossas vidas, para ver o quê? Uma mudança, para ver uma transformação de vida, irmãos. Para ser o quê? Nós temos que fazer renúncia da nossa vida todos os dias, irmãos. O pecado não pode prevalecer diante de nós. O pecado não pode tomar conta das nossas vidas, irmãos. No versículo 3: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, ao estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus fez enviado o seu próprio Filho, a semelhança do ser humano, pecador, como oferta do pecado, assim condenou o pecado na carne. Então Deus, Ele já condenou o pecado na nossa carne, irmãos. A Bíblia nos relata que nós somos corpo, alma e espírito. O que tem para prevalecer em nossas vidas, amado, é o Espírito Santo, não a nossa carne. Porque quando estamos na carne, no pecado, aonde o pecado começa a entrar dia após dia. Que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi para quê? Para remir os nossos pecados, irmãos. O Senhor ali, Ele colocou Jesus sobre a cruz do madeiro para levar o quê? Uma nova vida, irmãos, em Cristo Jesus. No versículo 4, a palavra do Senhor nos fala: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, nós que andávamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Jesus ali, quando se reuniu aos seus amados, hora antes de ser crucificado, Ele falou aos seus: eu vou para o Pai, mas vos deixo o Consolador. Eu vos deixo o quê? O Espírito Santo. Então nós temos acesso direto com o Senhor, amado. Muitos não têm se dobrado o joelho, muitos não têm buscado a face do Senhor, porque muitos não têm força. Nós vemos a casa do Senhor como nós vamos à feira, irmãos. Nós entramos na igreja, conversamos e saímos da igreja, conversamos. Malemar, entramos principalmente, chegar aqui diante do altar, dobrar nosso joelho. Enquanto nós não conversamos com 2, 3 que encontramos à beira do caminho, nós não dobramos nosso joelho. Deixamos o Senhor em segunda posição, irmãos, e não é isso que o Senhor quer. Quando eu dobrei meu joelho ali para orar, pouco antes de subir sobre este altar, o Senhor falou: a minha igreja se encontra dispersa na minha presença. Muitos querem mudança, muitos querem transformação, mas muitos não estão sabendo buscar o Senhor. Muitos ainda estão buscando as coisas desse mundo, irmãos, e não tem agradado a Deus. Você tem que vir para o culto com expectativa. Não, Senhor, eu vou te buscar em espírito e em verdade. O Senhor há de mudar minha vida, o Senhor há de mudar meu cativeiro. E vim aqui se prostrar ao altar do Senhor. O Senhor nesta noite não está julgando a tua igreja, está mostrando um caminho, a qual eu e você devemos andar, irmãos. No versículo 5: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a vontade da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Aqui a palavra de Deus está nos falando o que, irmãos? Se nós fazer a vontade da nossa carne, ela vai levar sempre a nós para o pecado. E nós temos que satisfazer o que? A vontade do Espírito Santo. Qual que é a vontade do Espírito Santo? Que nós vemos o que? A ser fortalecido, irmãos. Que nós vemos a falar de Cristo, a levar o Evangelho de Cristo sobre as pessoas que estão aí fora padecendo, que estão morrendo. Quantas pessoas, irmãos, na nossa família que precisam do encontro com Cristo? Eu falo porque na minha ainda há. Eu passei o Natal com a minha família, irmão, muitos ainda infelizmente bebem. Eu conversei com meu sobrinho ontem, eu falei, parece que quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, parece que quanto mais ele bebe. Aí eu perguntei para Deus: Senhor, mas o que está acontecendo? O Senhor falou: filho, você está enxergando pelos olhos carnais. Enxerga pelos olhos espirituais, já foram libertos. Então muitas vezes em nossa vida, irmão, o inimigo ele vai colocar até pessoas da nossa família para o quê? Para nos desanimar perante a caminhada com Cristo. Muitas vezes oramos, buscamos o Senhor, muitas vezes não vemos o mover do Senhor, porque é o tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Se estamos aqui na presença de Deus nesta noite, porque o tempo na sua vida chegou. E eu creio também que na vida deles vão chegar, irmãos. Então nunca cesse a sua oração, nunca pare de orar, nunca pare de buscar o Senhor, irmãos. Porque quando nós buscamos o Senhor, algo tem que acontecer. Eu creio na libertação da minha família, eu creio que muitos devem crer também na libertação da sua família.
porque nada está perdido aos olhos do Senhor. Então que nós vemos a desejar o Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Não deixa a carne gritar, não deixa a tua alma querer as coisas desse mundo que nada tem a nos oferecer. Então nós temos que estar todos os dias na casa do Senhor. No versículo 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus e nem consegue satisfazê-lo. Olha que a nossa mente é capaz de fazer, irmãos. A nossa carne é inimiga de Deus, porque Deus não trouxe eu e você sobre essa terra para a gente ser um pecador. A Bíblia nos diz, nos relata, irmãos, que o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. O salário do pecado é a morte, irmãos, infelizmente. Muitos têm desejado este mundo. Esse mundo tem muito a oferecer. As coisas estão se mudando através da palavra de Deus, irmãos. Era para nós estar resgatando essas pessoas que estão no mundo, trazendo para a igreja. E a pessoa do mundo está tirando as pessoas dentro da igreja. Porque Jesus falou que nesta caminhada não será fácil, irmãos. Nesse mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo. Se eu venci, vocês vão vencer. E muitos têm ficado, muitos têm caído, infelizmente, irmãos. E cabe o que? A nós ser fortalecido no Senhor e fortalecer essas pessoas, a qual nós vemos que é resgatar das mãos do inimigo. E a palavra do Senhor nos fala, no versículo 8, o que vivem na carne não pode agradar a Deus, irmãos. Como podemos estar na carne e estar agradando a Deus? Não tem como, irmãos. Como que nós vamos agradar a Deus? O pecado está na nossa carne. Por isso que nós temos, irmãos, que estar diante do altar do Senhor todo dia. A Bíblia fala que nós temos que meditar dia e noite. Dia e noite. Da mesma forma que o teu corpo precisa ser alimentado, nós precisamos ser alimentados através da palavra. Como nós podemos não agradar a Deus? O pecado, irmãos. Quando você não faz a sua vontade, você faz a sua vontade e não a vontade do Pai, nós o quê? Nós não agradamos a Deus, irmãos. Porque como foi falado no começo dessa pregação, que o Senhor quer estabelecer o reino dele sobre essa terra, estabelecer tudo aquilo que Ele colocou diante de nós através do seu Filho. Jesus já fez o papel dele na cruz do Calvário, agora cabe a nós, irmãos. O Senhor conta comigo e com você. Mesmo que você se encontre nesta noite fraco, desanimado na presença do Senhor, mas o Senhor vai nos fortalecer nesta noite, irmão. Porque a Bíblia fala que Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para se arrependa. Se Deus está falando perante a palavra, vai acontecer. Aqui no versículo 9, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. O que é de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, irmãos. É muito forte isso, irmãos. E isso acontece nos dias de hoje, irmãos. Muitas pessoas falam, eu sirvo ao Senhor, estou buscando ao Senhor, sou um cristão, mas não somos, irmãos. Muitas vezes o nosso espírito não tem buscado as coisas do reino, mas as coisas da carne. Aonde o pecado tem falado mais alto, aonde não há libertação, aonde não há a transformação de vida, irmãos, perante a palavra. Se estamos em Cristo, estamos com Ele, nós vamos vencer. Aqui no versículo 10, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto, por causa do pecado, mas o Espírito que vive por causa da justiça. Então o pecado tem que morrer, irmãos. Nós temos que morrer, como já foi falado, não somente perante as minhas palavras, mas todos que têm ministrado a palavra. Nós temos que morrer para este mundo, irmão. Nós temos que morrer todos os dias para este mundo. E nascer em novidade com Cristo, irmãos. Quando você aceitou Cristo na tua vida, querido, você creu que havia uma transformação e tem uma transformação de vida. É isso que o Senhor quer nesta noite, nos transformar, irmãos. Todos os dias precisamos ser transformados perante a palavra. Não é só de quinta, só de domingo, é de segunda a segunda, a palavra tem que nos transformar, para que nós venhamos ser exemplo de vida aí fora, irmãos. Porque quando nós vamos ser a imagem e a semelhança do Senhor, as pessoas vão enxergar na minha vida e na tua vida Cristo. Agora, essa carne tem falado mais alto diante de nós, como que as pessoas vão enxergar Cristo? Se nós não temos agradados ao Senhor, irmãos. No versículo 11, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos,
A Cristo Jesus, igualmente, vós dará vida a seus corpos mortais, intermédio do seu Espírito que habita em vós. Então nós vamos ter que vida no Senhor, irmão. Vida. O Senhor veio aqui nesta noite trazer vida para a tua igreja e não morte. No 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas que andarmos submissos a ela. Porque vivemos de acordo com a carne, e certamente morrereis. E no entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Então, como foi falado, nós temos que matar a nossa carne, irmão. Para o nosso corpo ser fortalecido no Senhor, nosso corpo, a nossa alma. Que somente assim vamos ser guiados pela presença do Senhor. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo. No 14. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Nós passamos de pecador. Agora você aceitou a Cristo na tua vida como o único Senhor e Salvador. E agora o Senhor começa a nos chamar o quê? De filhos. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você e eu, amado, nós somos importantes para o Senhor. Você muitas vezes pode se sentir desprezado perante a tua família. Mas a qual um filho abandona um pai? E qual um pai abandona um filho? Jamais, irmãos. Deus está aqui nesta noite falando, ainda que há salvação para a tua casa, que há salvação para o teu casamento, que há salvação para o teu desemprego, que nada está perdido, irmão. O possível nós vamos fazer nesta noite, que é clamar, buscar. Agora o impossível só cabe o Senhor fazer. E Ele está fazendo. Desde o momento que você entrou por aquela porta, irmão, Deus já está mudando a tua história, o teu cativeiro perante Ele. No versículo 15, pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize, para andar uma vez atemorizados, mas recebeste o Espírito que adota como os filhos por intermédio, do qual podemos clamar, ó Papai. Então você tem um pai, amado, nós temos um pai. Um pai que está intercedendo pela tua igreja, que está à direita. Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que crêem nele, que não venham a perecer, mas que venham a ter vida eterna, irmãos. Nós temos que buscar a nossa vida eterna. Essa caminhada com Cristo será fácil? Não, jamais, irmãos. Nada será fácil, porque Deus entregou o que Ele mais amava na cruz do Calvário, que foi o seu Filho. Aquele filho que foi colocado diante dos pecados, dos nossos pecados, doeu perante o Senhor entregar seu único filho unigênito para nos salvar. Agora cabe nós a fazer a nossa parte perante a palavra do Senhor. No versículo 16, o próprio Espírito testemunha no nosso Espírito que somos filhos de Deus, irmãos. Deus não fala, Jesus não falou que eu vou para o Pai, mas vos deixo o Consolador. Então nós temos acesso direto, irmãos, através do Espírito Santo, através de Deus. Você muitas vezes não vai ter um pastor, muitas vezes você não vai ter uma mulher, um homem de Deus do teu lado para socorrer, mas tenha os santos dos santos, tenha o Senhor Jesus sobre você, irmãos. Você tem autoridade. Quando você fecha a porta, Mateus 6,6, quando você fechar a tua porta do teu quarto, onde você começa a buscar o Senhor em secreto o Senhor vai te revelar, irmãos. Então é no particular que o Senhor vai querer eu e você todos os dias, irmãos. E eu vim aqui adorar o Senhor, para muitos ver é fácil. Há lá um homem de Deus, uma mulher de Deus. Agora eu quero ver você adorar o Senhor na tua casa, às 3 da manhã, às 2 da manhã, buscando a face do Senhor, intercedendo pelas vidas, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo anjo, pela anja da igreja. Aí eu quero ver, irmãos. Então nós temos que buscar, nós temos que ser a diferença aí fora, perante a palavra do Senhor. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participamos da sua glória, e o sofrimento e a glória futura. Então Jesus falou que não vai ser falha, irmãos. Se nós vamos ser glorificados com Cristo, também vamos sofrer com Cristo, irmãos. Não será fácil, jamais será fácil esta caminhada com o Senhor. Não vai ser, irmãos. Mas creia na palavra do Senhor. Deus fala que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo.
Se com Cristo padecemos, também vamos vencer com Cristo, irmãos. Porque tudo que vem fácil, vai fácil, irmãos. Deus ali na cruz do Calvário, foi derramado um sangue precioso perante Jesus Cristo. E nós temos que pagar o nosso preço, irmãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Pegar a nossa cruz e seguir o Senhor. Pegar a nossa cruz, irmão, pegar tudo aquilo que tem afastado você dos caminhos do Senhor. Pegar tudo aquilo que tem afastado você da presença do Espírito Santo e lançar no altar do Senhor. E começar o quê? Uma nova renovação de vida. Uma nova transformação de vida, irmãos. No versículo 18. Estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. O que Deus passou, irmãos, ali Jesus passou na cruz do Calvário, nenhum ser humano pode suportar aquilo que ele passou, porque o propósito dele foi cumprido. E Deus, ele tem a revelar a nós tudo aquilo que está diante do reino de Deus, através do Espírito Santo, irmãos. Porque que Deus quer que todos nós devemos estar na casa do Senhor, para nos ser fortalecido perante a palavra. Para nós trajetar um caminho, uma corrida, que nós vamos alcançar o alvo. Quem que é esse alvo? É Cristo, irmãos. Muitas vezes estamos na casa do Pai, e mesmo assim estamos fracos, irmãos. Como pode eu estar na casa do Senhor e estar fraco? Porque a palavra não tem entrado, a palavra não tem sido alimento na minha e na tua vida, irmãos. A palavra não tem sido vivida, praticada. Eu ler aqui do 1 ao 30, não vai ter efeito nenhum, irmãos, se você não colocar em prática aquilo que o Senhor quer. O Senhor falou: Senhor, mas são muitos versículos. O Senhor falou: filho, que não fique nas suas palavras, mas nas minhas palavras. Que muitos, irmãos, infelizmente, muitos têm pregado, mas não têm vivido a palavra, irmãos. Muitos de nós não têm sido Cristo aí fora. Muitas vezes as pessoas olham para mim, para você, precisa de uma resposta. Muitas vezes precisa de mim, de você, que algo venha acontecer na vida delas. Por isso que nós vamos ser, amados, todos os dias fortalecidos no Senhor. Que somente assim nós vamos ser fiel até a morte. No versículo 20. Porquanto a criação foi submetida a inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou. Na esperança de quem também, na própria natureza criada, será libertada do cativeiro, da degeneração que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade, outorgada aos filhos de Deus. Então nós temos o que? Liberdade, irmãos. A nossa própria natureza criada será libertada do cativeiro. Então, muitas pessoas, a palavra está dizendo que muitas pessoas precisam ser libertas, irmão. Muitas pessoas estão presas ao passado, presas às pessoas que muitas vezes não liberaram perdão. Pessoas ainda estão presas, irmãos, com algo que aconteceu há 15, 20, a 30 anos atrás. E o Senhor está falando o quê? Que Ele quer o quê? Mudar o nosso cativeiro. Que nós vemos o quê? Ter uma nova esperança, irmãos, perante a palavra. Que o cativeiro, a degeneração, que se encontra recebendo a gloriosa liberdade. Nós somos libertos, irmãos, perante a palavra. Você é liberto para adorar o Senhor em espírito e verdade. Nada se prende a mim e a você, amada, qual nós vemos a glorificar o nome do Senhor. Nada está perdido perante a palavra do Senhor. Sabemos o que? O 22. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, que também gememos ao nosso íntimo, esperando ansiosamente a expectativa por nossa adoção como os filhos e a redenção do nosso corpo. Então Deus tem falado aqui, irmãos, que nós também, nosso espírito também, nós gememos com nossos íntimos, esperando o quê? Ansiosa expectativa, irmãos. Deus fala que há um tempo determinado, irmão, para todas as coisas em nossas vidas. E muitas pessoas têm saído da presença do Senhor, porque houve uma promessa na vida dela, e muitas vezes, aquilo que o Senhor prometeu não aconteceu. Muitas vezes não foi por falha do Senhor, porque o Senhor não falha, irmãos. Muitas vezes é que nós não conseguimos esperar aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Jesus, Ele nasceu, viveu, Ele foi preparado para essa jornada
por esse propósito dele. Da mesma forma somos nós, irmãos. Nós fomos gerados no ventre da nossa mãe para que ser promessa do Senhor aonde eu e você estamos. Estamos aqui sendo que fortalecidos na palavra, que nós vemos fortalecer esse alimento vivo aí fora. Se estamos sendo fortalecidos na palavra, tudo aquilo que impeça a mim e você de glorificar o nome do Senhor já caiu por terra, irmãos. Nós temos que entrar numa cadeia, no hospital e declarar vida. Muitos estão mortos espiritualmente, irmãos. Como já foi falado, muitas pessoas estão vivendo aí fora como zumbis, irmãos. Estão mortos, estão vivos, mas estão mortos. Mortos para o pecado. Não estão enxergando ainda que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Deus vai contar comigo e com você, irmãos. Deus está contando comigo e com você nesta noite, de levar a tua palavra. Infelizmente, muitos ainda que nesse final de ano, muitos vão beber, muitos vão se prostituir, muitos vão buscar as coisas do mundo, infelizmente, irmãos. E muito por esses dias, o Senhor tem falado no meu coração, Deus ainda antes de acabar esse ano, Deus vai colocar pessoas nos nossos caminhos. Como já foi colocado, eu ouvi lá o Adilson, a pessoa aceitou Jesus, estava tomando a cerveja, começou a tomar o refrigerante, irmão. Porque houve o que? Pregada a palavra. Houve o que? Libertação através da vida do pastor Adilson. É isso que o Senhor quer. Aonde você colocar as plantas dos pés, que haja libertação, irmãos. Nós temos que ser exemplo de vida aí fora. Somente assim o nome do Senhor será glorificado. E o Senhor falou para mim nesta tarde, que ainda que a fim deste ano de 2019, que as promessas que Ele tem para nós em 2020, que ainda que acabe esse ano, pessoas serão libertas através das nossas vidas, irmãos. Pessoas vão aceitar Cristo como único Senhor e Salvador. Aonde você estiver, aqui no Brasil, em Botucatu, se você viajar, for para a praia, aonde você estiver, Deus vai te usar, querido. Sabe por que Deus vai te usar? Porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor, irmãos. É isso que o Senhor vai fazer. Deus fala, não se covardia, irmãos. Porque o que Deus colocou na tua boca foi palavra de vitória, foi palavra de vencedores, irmãos. Porque todos nós vamos vencer com Cristo. Não seja derrotado, não seja como Satanás, que se levantou para cair em nossas vidas, irmão. Porque Deus está no controle de tudo. No 24, porquanto precisamos nessa esperança, fomos salvos, contudo a esperança se vê. E a esperança, pois, como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Aí voltamos naquilo que o Senhor falou. Não veja com seus olhos carnais, mas veja com seus olhos espirituais, irmãos. Eu ontem ali ouvi minha família ali e falei, Senhor, não tem mais jeito. Quanto mais busca, mais ora, mais ele bebe. O Senhor falou, há jeito sim. Muitas vezes, irmão, nós vamos se encontrar em situação que vão querer desanimar. Que muitas vezes o pecado está à nossa frente, muitas vezes sentimos ali com a mão astada, sem fazer nada. Mas o Senhor falou no meu espírito, filho, persevere, continua orando, continua buscando. Não olhe mais pelos olhos carnais, mas sim pelos espirituais. Então se nada mudou na minha e na tua vida, querido, porque nós estamos olhando com os olhos carnais e não com os espirituais. Começa a trazer a existência quando existia. Ali o Senhor colocou no meu espírito, pelo aquilo que eu trouxe a existência quando existia, eu já vi eles curados e libertos perante a palavra. Versículo 25, irmãos. Porém esperamos por algo que ainda podemos ver, com paciência aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito que auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis, e serem expressos por meio dessas palavras. Então o Senhor fala que não será fácil, irmãos. O Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas. Muitas vezes naquele momento de angústia, naquele momento nós sentimos derrotados. Não sabemos aclamar o Senhor, porque a nossa carne já é caída. Mas quando nós buscamos o Senhor, através do Espírito Santo, Ele intercede por nós. Ele faz essa ligação entre nós e Deus. Entre o que é ligado na terra e ligado no céu, irmãos. Mesmo naquele momento de fraqueza, o Senhor intercede por nós. Por meio de gemidos impossíveis a seres expressos, por meio de palavras. O Senhor sente, irmão, o Espírito Santo, Ele sente o que está acontecendo na tua vida. Ele sente aquilo muitas vezes que encontra você chorando, você triste, você desanimado. Ele se sente também ali oprimido.
Porque o Senhor nos deu um espírito de vencedor, irmão. O Senhor não deu um espírito derrotado sobre nós. E nós temos que seguir com Cristo. No 26, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza. Por não sabemos orar, entretanto o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis a ser expressos por meio de palavras. Aquele que sonda o coração conhece perfeitamente a qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, a conformidade à vontade de Deus, somos mais que vencedores, irmãos. Então por que você anda de cabeça baixa, querido? Por que você tem aceitado as coisas que o inimigo tem colocado na sua vida? Se somos mais que vencedores. Se o Senhor tem falado que muitas vezes você tem enxergado só derrota na tua vida, e se Deus está falando na palavra que somos mais que vencedores, como pode, irmãos? O Espírito suplica pelos santos a inconformidade à vontade de Deus. Deus não trouxe eu e você sobre essa terra, querido, para ser derrotado, mas ter uma vida em abundância com Deus. Que nós não devemos viver de migalha, irmãos, mas que nós devemos andar o quê? Em santidade. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, irmãos, as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Tudo que você clamar, mas primeiramente busca o reino. Busque o reino, busque a justiça de Deus. Se você buscar primeiramente o reino e a justiça de Deus, as demais coisas serão colocadas. Uma porta de emprego, uma libertação da tua família, uma restauração no teu lar, dos teus filhos. Então vai acontecer, irmão. Nada está perdido. Tem pessoas, o Senhor tem colocado no meu espírito nesta tarde, irmão, que já anda derrotada, que já anda de cabeça baixa, porque tem aceitado aquilo que o inimigo tem falado. Você é derrotado, você não vai conseguir, você vai morrer desse câncer, você vai morrer dessa AIDS, você vai morrer dessa enfermidade. Não, irmãos. A palavra final em nossas vidas, quem nos dá é o Senhor. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos dá o quê? Autoridade. No versículo 28. Estamos certos de que Deus age com todas as coisas, a fim de beneficiar todos que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então Deus nos chamou conforme o propósito dele em nossas vidas, irmãos. Tem pessoas, infelizmente, no nosso meio, tem engavetado o teu propósito. Tem engavetado o teu chamado. E não é isso que o Senhor quer, irmãos. O Senhor fala o quê? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar a todos que amam, o que foram chamados conforme o seu plano. O teu propósito, a tua palavra em nossas vidas, irmãos. Então você é um vencedor perante o Senhor, irmãos. Você, nesta noite, ainda há salvação para a tua casa, ainda há salvação para o teu lar. Nada está perdido, querido. O 29. Porquanto aquele que antecipadamente conheceu também predestinou para ser a semelhança à imagem do seu filho, a fim que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ao que predestinou, a este também chamou. Ao que chamou, a este igualmente justificou. Aos que justificou, a este também glorificou. O hino da vitória. Deus é por nós. Olha, irmão, se Deus é por nós... Ah, pastor, mas é fácil falar se Deus é por nós. Quem será contra nós? Mas isso, irmãos, é você colocar em prática. Se você buscar, não as coisas desse mundo, como já falei, mas ter uma vida reta perante o Senhor, lendo, buscando, meditando na palavra, sendo uma pessoa reta, uma pessoa humilde na presença do Senhor, Deus vai mudar tudo aquilo que está de errado em nossa vida. Aí sim Deus será por nós. Aí nada será contra nós, porque Deus está na nossa vida, irmãos. Porque é isso que Ele quer fazer perante a tua palavra. Versículo 31. A conclusão, pois chegamos diante desse fato. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou o seu próprio filho, mas entregou-o por todos nós, como não considerar juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? E de quem os a justificar? Quem vai trazer, irmãos, acusação entre nós? Não cabe ninguém, amados. Ninguém, nenhum de nós, desde o menor ao maior neste lugar, a julgar ninguém. Porque cada um está passando, padecendo aquilo que plantou, irmãos.
E cabe a nós o quê? Levar a palavra do Senhor. Porque é o mesmo dedo que aponta o teu irmão, aponta também para você. Então, em vez de nós acusarmos e condenar o nosso próximo, por que ele caiu, por que ele está na situação, cabe a nós, irmãos, a chegar até essa pessoa e levar a palavra do Senhor. Levar o que? Uma palavra de fortalecimento. Aí sim nós vamos estar fazendo o ide de Cristo. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Está à direita de Deus e também intercede a favor, ao nosso favor. Então Deus está o que, irmãos? À direita de Deus Pai. Intercedendo por mim, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, por todos aqueles que crêem nele, que crêem na tua palavra. Aí sim o Senhor está intercedendo por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a ansiedade? Será a perseguição? Ou fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Deus, irmãos? Somente nós mesmos. O que pode parar a tua caminhada não é teu vizinho, não é você, não sou eu, não são os pastores, nem Deus, é você, irmãos. Nós paramos por nós mesmos. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Muitas vezes nós mesmos, irmãos. Mas Deus fala que nem a tribulação, nem a ansiedade, nem a perseguição separar do amor de Deus. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também Ele é fogo consumidor, irmãos. Que nós venhamos brincar com a palavra de Deus, que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado nesta noite, irmãos. Porque infelizmente muitos estão brincando com a palavra, muitos crentes dentro da igreja, estão servindo o mundo aí fora, e irá pagar um preço muito alto perante a palavra do Senhor, irmão. Que Deus haja de ter misericórdia de nós, irmãos, porque Deus está vindo buscar a tua igreja. O fim dos tempos já está acontecendo, irmãos. Os fins dos tempos já está aí. É reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. E nós estamos vivendo tudo isso, que Jesus está vindo buscar a tua igreja. Uma igreja lavada, remida no sangue do Senhor. Irmãos, coloca para mim Mateus capítulo 10, versículo 28. Glória a Deus. E não temais o que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir o inferno, e tanto a alma como o corpo. Então somente Deus, irmãos, tem este poder, esta autoridade de matar o nosso corpo, a nossa alma, e colocar diante daqueles que oprimem o Senhor, que o Senhor fala nesta noite. Não temais os que matam o corpo, mas que tenha poder para matar a alma, e temei antes aquele que pode destruir o inferno, tanto a alma como o corpo. Próximo, 29. Não se vende, pois, pardais por uma moedinha de cobre. Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra, sem a permissão do vosso Pai. Nada acontece, irmão, na nossa vida, se não for a vontade do Senhor sobre nós. Nada vai acontecer, se não for o propósito que o Senhor tem em nossas vidas, irmãos. Porque quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, Ele já fez perante a palavra. Nós já tomamos o quê? Tomamos posse perante a palavra. É isso que o Senhor quer fazer diante de nós, irmãos. Que nós vamos ter uma vida reta perante o Senhor. Que nós vamos buscar o Senhor em espírito e em verdade. Como a palavra do Senhor nos fala. No 29. Não se vende 2 pardais por uma moedinha, nem de cobre, mesmo assim nenhum deles cairá sobre a terra, e sem a permissão do vosso Pai. Não cairá nada sobre nossa vida, irmão, se não for a permissão do Senhor. A Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus, irmãos. O que vai acontecer na minha e na tua vida, porque é permissão do Senhor, o que é para o bem ou para o mal, é a permissão do Senhor, irmãos. Porque nós muitas vezes plantamos e colhemos aquilo que nós plantamos. Muitas vezes não levamos uma vida em santidade, e muitas vezes nós ficamos à beira do caminho, porque não prevalecemos a palavra perante nós. Versículo 30, irmãos.
E quanto a muitos cabelos em vossa cabeça, estão todos contados. Ao Deus que nós servimos, irmãos. A palavra do Senhor está falando nesta noite que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. O meu tem pouco, mas está contado também perante o Senhor. Ainda está aqui. Como que pode um Deus tão grande e tão poderoso, irmãos? Nós temer tantas coisas nesse mundo e não temer o grande poderoso, o nosso Deus, o nosso Pai amado. O 31. Por isso não temais, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declarei diante do meu Pai que estais no céu. Deus está falando que da mesma forma que nós vamos programar a palavra do Senhor, que nós vamos interceder pelas vidas que estão aí fora, através do nome de Jesus, Deus vai interceder por nós. Jesus vai ser o nosso advogado, irmãos. Mas também Ele avisa: entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu vos negarei diante do meu Pai que estais no céu. Da mesma forma que Ele intercede por nós, como nós levamos a Tua palavra, da mesma forma, nós seremos julgados por negar o nome dEle. Porque para nós, irmãos, não temos como recuar mais. Não temos como recuar mais perante a palavra, irmãos. Muitos têm engavetado, como eu já falei, os seus dons. E o Senhor está falando nesta noite. Entretanto, qualquer que negar diante das pessoas que estão aí nesse mundo, eu negarei diante do meu Pai que estais no céu. Olha, irmãos, meu Deus, só nesse versículo o meu temor foi aumentado perante Deus, irmãos. Para você que falar que a obra de Deus é séria, irmãos, como foi falado aqui perante o anjo da igreja, muitas vezes naquele dia o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, eu vos não conheço. Muitas vezes estamos fazendo a obra do Senhor, mas não estamos fazendo nada, irmãos. Achamos que estamos fazendo, mas perante a palavra, se nós negar a Cristo aí fora, Cristo também vai nos negar. Mas pastor, eu aceitei Ele como o único Senhor Salvador na minha vida. Eu tive encontro com Cristo. Eu preguei, profetizei no nome dEle, e mesmo assim Ele vai me negar? Vai, irmãos. Se você não fazer o seu ID, não fazer aquilo que Ele colocou diante a palavra do Senhor, de estabelecer o reino dEle sobre essa terra, usar a mim e a você, nós vamos ser negados perante Ele, irmãos. É uma coisa muito séria, irmãos. E a palavra de Deus nos continua falando: não penseis que vim trazer a espada, trazer a paz. Mas a terra não vim trazer a paz, mas a espada. Pois eu vim ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Se todas essas pessoas que foi citada da nossa família, se isso for que impedimento a nós de pregar o evangelho, irmãos, o Senhor vai trazer o quê? A separação. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a sua nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria família. Então Deus tem nos alertado, irmão, que muitas vezes no nosso chamado, no nosso ministério, a pessoa da própria nossa família vamos nos afrontar. A pessoa na nossa própria família vai impedir muitas vezes nós fazer o ID, e não pode. E Deus continua falando, irmãos: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, irmãos. Meu Deus, irmãos, eu tenho 4 filhos abençoados. E muitas vezes, sem querer, nós idolatramos nossos filhos. Colocamos nossos filhos à frente de Deus, e não pode, irmãos. São bênçãos em nossas vidas, são, mas nós temos que, Deus está acima de tudo e de todos, irmãos. De todos e de todos. Jesus tem que ser o alvo principal em nossas vidas. Que quem ama seu pai, a sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Olha que forte que é essa palavra, irmão. Quem não ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, irmãos. E muitas vezes nós falhamos.
Muitas vezes por causa da nossa família, eu falo porque isso já aconteceu comigo, irmão. Muitas vezes deixei a minha família, a ficar com a minha família para fazer a obra do Senhor. E não é isso que o Senhor quer. Eu também sou falho. Eu também me incluo nesta palavra, irmãos. Eu também me incluo, não somente a mim, mas eu creio que todos nós passamos por um processo de transformação perante a palavra. E como pode nós amar a nossa mãe, que nos gerou, nossos filhos, que foi gerado perante nossas esposas, e nós amar mais que o Senhor? Não pode, irmãos. Por isso que nós devemos que temer ao Senhor todos os dias. Versículo 38. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim, irmãos. Por isso que foi falado no começo da pregação sobre a cruz. Jesus já desceu do madeiro, irmãos. E muitos têm colocado Jesus no madeiro. Porque muitos não têm pegado a sua cruz e caminhado com Cristo, irmãos. Muitos não têm pegado a sua cruz e levado sobre o altar do Senhor e programado o teu chamado perante a palavra de Deus. Quem encontra, 39, quem encontra a sua vida e perderá, mas o que perde a vida por mim, a causa achará. Então, como foi falado, nós temos que morrer para esse mundo e nascer em novidade de vida para o Senhor. Porque aquele que perde a sua vida a este evangelho, que perde a sua vida a Cristo, que perde a sua vida a este mundo, que não faz parte deste mundo, mas faz parte do reino de Deus, irmãos, esse encontrará a sua vida. No 40, quem vos recebe a mim mesmo, recebe a quem vos recebe a mim mesmo, recebe a quem recebe a minha pessoa, e recebe aquele que me enviou. Jesus não fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Que ninguém chegará diante do Pai se não for através de Jesus, irmãos. Então tudo leva a Cristo em nossas vidas. Tudo. Quem recebe a Cristo, recebe o Pai. Quem recebe o Pai, recebe a Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, amado. Você sabia que nós temos, irmãos, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós? Como que muitas vezes você se sente derrotado, se você tem uma grande autoridade no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que nesse nome há poder, autoridade. Que nesse nome, irmãos, ele trouxe ali Lázaro, que estava morto há 4 dias, veio a ressuscitar. Aquela mulher de fluxo de sangue, que padecia há 12 anos daquela enfermidade, ela não enxergou aquela multidão, ela somente tocou na orla de Cristo e foi curada. Em quem nós temos tocado, irmãos? Em quem nós temos buscado no Senhor? Nós temos buscado nada perante o Senhor, porque a palavra está sendo pregada sobre esse lugar, irmãos. Muitas vezes nós somos confrontados aí fora, porque aqui a palavra é forte. É assim, irmãos, porque o pecado não tem que fazer parte da nossa vida. O pecado, quando você aceitou a Cristo, houve uma transformação. Tem que haver esta transformação, porque o pecado não pode permanecer mais, irmãos. Por isso, por esse lugar, muitas vezes é criticado, porque aqui é pregado a palavra. Aqui não é passada a mão na cabeça, porque todos nós estamos sendo alicerçados na rocha que é Cristo, irmãos. Porque aqui nós já estamos obesos espirituais perante a palavra. É isso que o Senhor quer. Agora cabe o que? Nós levar a palavra do Senhor perante aí fora. O 41, quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por sua qualidade, a justiça receberá, recompensará o justo. O Senhor tem falado que nesta noite, que muitas vezes, irmãos, aquele que reconhece um profeta, que está ministrando a palavra do Senhor, que está colocando a palavra do Senhor perante a igreja, aquele que recebe, a quem recebe um profeta por conhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de um profeta. E quem recebe um justo por sua qualidade da justiça, receberá a recompensa do justo. Então, se você crê em cada pessoa que o Senhor tem levantado sobre este altar, que tem ministrado, que tem pagado um preço, irmãos, muitos, infelizmente, não têm dado o que? Valorizando o que? A palavra de Deus sobre esse lugar, irmãos. Muitas vezes nós mesmos, saímos daqui e não guardamos nenhuma palavra, nenhum versículo que o Senhor tem colocado. E muitas vezes nem colocamos em prática.
que quando nós demos crédito que a palavra ao profeta, nós vamos receber do Senhor aquilo que é justo. Então o Senhor quer o que, irmãos? Que nós vemos estar aqui na presença dEle. Quando você falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, não tem mais volta, irmão. Não tem, querido. Que nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Se nós recuarmos, nós vamos padecer, vamos morrer. E se nós continuarmos com Cristo, nós vamos vencer. Porque a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então tome posse nesta noite, irmãos, da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é vida nesta noite. Vida que traga o que? Esperança. A palavra do Senhor nesta noite, amado, nem precisa colocar, filho. Só vou ler aqui para os irmãos. Provérbios 28, 13. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas quem reconhece, confessa, abandona e recebe toda a compaixão de Deus. Então, Deus está aqui com sua compaixão, com a tua misericórdia, irmãos. Então ainda há salvação para nós nesta noite. Porque quem camufla a sua falta jamais alcançará o sucesso. Mas quem reconhece, confessa, abandona, recebe a tua compaixão de Deus. Em João 8,34, a palavra do Senhor nos fala, Jesus explicou-lhe, em verdade, verdade vos asseguro, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então que nesta noite, irmãos, nós não sejamos escravos do pecado. Porque a palavra diz nesta noite que nós já fomos libertos perante a palavra. Nós fomos libertos para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque o Senhor trouxe a mim e a você a palavra de vida nesta noite. Em João, 1 João 3,8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. Então Deus, Ele tem nos protegido, Deus tem nos cuidado perante a tua palavra. E Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus, o que? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor trouxe vida, e vida com abundância. Amém, irmãos? Guarda essas palavras no teu espírito. Eu sei que foi muitos versículos, mas foi isso que o Senhor colocou nesta noite. Foi isso, guarda esta palavra no teu coração nesta noite. Se coloque em pé, eu vou fazer uma oração. O Senhor fala, irmãos, que antes de eu entregar este microfone ao anjo desta igreja, que tem toda a autoridade no Senhor Jesus, o Senhor falou que há um arrependimento. Há momento em nossas vidas, irmãos, que nós precisamos de um renovo, que nós precisamos ser transformados. Pastor, mas eu não estou no pecado, mas alguma área da tua vida precisa ser trabalhada nesta noite. Alguma área da tua vida precisa de um conserto para com o Senhor nesta noite. Se você entrou nesta noite derrotado, cansado, humilhado, Deus vai te libertar, já libertou perante a palavra. Daiane. Pai, que nesta noite, Pai, a tua igreja, Pai, estava morta, mas nesta noite ressuscitou com o Senhor na cruz do Calvário, a qual o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, Pai, e provou para muitos, Pai, que o Senhor não se encontra mais no madeiro, porque o Senhor venceu a morte, Pai, a qual o Senhor está à direita de Deus, Pai, intercedendo por nós, intercedendo pela tua igreja. Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor venha visitar o coração de cada um que entrou por essa porta nesta noite, Pai. Pai, muitos podem dizer nesta noite, mas eu não preciso de nada. Precisa, Pai.
Há momento em nossas vidas, Pai, na nossa carne, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, que nós precisamos de Ti, Pai. Algo precisa, Pai, de renúncias. Algo precisa, Pai, ser fortalecido, lançado para fora, Pai. Porque somente assim, Pai, nós vamos ser, o verdadeiro arrependimento vai chegar diante de nós, da nossa casa. Pai, que nesta noite, Pai, a Tua misericórdia, Pai, está diante de nós. Está diante desta igreja, está diante daqueles que estão, Pai, pela live, Pai. Encontra, visita cada um, Pai, que se encontra nesta noite. Aquele que está fraco, Pai, o Senhor levanta, fortalece. Aquele que foi humilhado, Pai, será exaltado, glorificado perante o Teu nome. Aquele, Pai, que precisa de uma porta de emprego, Pai, o Senhor já providenciou, Pai. E aquele que precisa de uma cura, que seja curado nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Que todos recebam no Teu Espírito a cura da alma, a cura do Espírito, perante a palavra do Senhor nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Alguém nesta noite, amado, que queira reconciliar com o Senhor? Alguém nesta noite que queira vir nesta noite reconciliar, não comigo, mas com o Senhor? Alguém nesta noite que queira entregar a sua vida a Cristo? Amém. Amados, eu faço um convite a todos, amados. A palavra de Deus fala que nem por força, nem por violência. Venham todos aqui à frente. Vamos adorar o Senhor aqui, ó. Pode se ajoelhar. Os levitas vão estar louvando aquilo que Deus colocar no coração deles. Se entrega ao Senhor ainda esta noite, irmãos. No começo desse culto, a palavra do Senhor falou que nós chegamos dispersos sobre esse lugar nesta noite. Mas a palavra trouxe vida e vida com abundância. Então venham todos à frente. Irmãos, dá uma quebrada um pouco na luz. Sinta vontade, irmãos. Você está na casa do Pai. Você está diante do Senhor nesta noite. Se você quiser chorar, chore. Se você quer dobrar seu joelho, dobre o seu joelho. Mas fale com o Senhor nesta noite, irmãos. Qual o pai que não ouve um clamor de um filho? Então ouve o Senhor nesta noite falar no teu espírito. Fale com o Senhor nesta noite. Eu também vou adorar o Senhor neste momento. E vamos louvar junto, em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Isso, amado. Continua em espírito. Continua em espírito. Pai, está aqui, Jesus, a tua igreja, Pai. Uma igreja lavada e remida no teu sangue, Senhor. Pai, eu creio que todos nesta noite, Pai, reconhecem que o Senhor é o único caminho, a verdade, a vida, Senhor. Muitos se encontram, Pai, se encontravam machucados, mas o Senhor restaurou nesta noite, Pai. Muitos, Pai, não vão sair daqui da mesma forma que entraram, Senhor. Porque o Senhor já tomou, Pai, o corpo, a alma, o espírito, Senhor. Que nesta noite, Pai, aquilo que estava morto, está vivo neste momento, Senhor. Vivo com Cristo, vivo com o Senhor, meu Deus. Que intercede por nós nesta noite. Que intercede, Pai, pela tua igreja. Que intercede, Pai, pelos teus filhos, Pai, a qual o Senhor colocou nesta noite. Nós somos chamados de filhos perante a tua palavra. Que nesta noite, Pai, qual um filho abandona um pai, qual um pai abandona um filho, Senhor. Toca, Pai, na vida de cada um nesta noite, Pai. Que cada um seja restaurado, que seja curado, que seja liberto, Pai, perante a tua palavra, Senhor, que foi ministrada sobre os quatro cantos desta igreja, Pai. Aquele que guardou na tábua do teu coração, Pai. O Senhor já fez transformação. O Senhor já libertou, já curou, Pai. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O Senhor tem toda a liberdade no nosso meio. Toca no coração deste homem, Senhor. Toca no coração desta mulher, Senhor. Toca no coração desse jovem, Senhor. Pai, o Senhor está aqui, Pai. Nós anseiamos pela tua presença, Pai. Nós buscamos, Senhor, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Porque reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos, sem Ti, Pai, nada seremos, Pai. Porque a Tua misericórdia, Pai, está diante de nós, está diante de nossas vidas, está diante deste altar, Pai.
Pai, toca no coração, toca na mente, Pai. Renova a mente da tua igreja, Pai. Uma mente não derrotados, mas uma mente vencedoras, ó Pai, em Cristo Jesus, Pai. Vem, Espírito Santo. E nós já, Pai, programamos a tua presença, Pai. Já ansiamos por ti nesta noite, Pai, porque tu és bem-vindo, Pai. Tu és o Deus, Pai, que cura, que liberta, que salva nesta noite, Pai. A nossa alma, o nosso espírito anseia por ti nesta noite, Pai. Ó Papai, Espírito Santo, tu estás no nosso meio, tu estás diante da tua igreja, Senhor. Pai, nós não fomos consumidos perante o mal, Pai, porque o Senhor está, Pai. A tua misericórdia, Pai, é grandiosa diante de nós, Pai. Oh Senhor Jesus, Espírito Santo, a tua palavra diz nesta noite que o Senhor intercede por nós, Pai. Que o Senhor é por nós, quem será contra nós, Pai? Mas o Senhor renova, Pai. O Senhor cuida de um povo lavado, remido no teu sangue, Senhor. Ó Espírito Santo, podemos chamar o Senhor de Papai nesta noite, porque o Senhor é nosso Pai e nós somos teu filho, Senhor. Ó Espírito Santo, nós anseiamos por ti, Senhor. Nós ansiamos pela tua presença, Senhor. Mesmo sendo pecador, Pai, mas nós ansiamos por ti, Senhor. Como Davi clamou, Senhor, Pai, o Senhor não tira de nós o teu espírito, Pai. Mesmo sendo falho, pecador, mas a tua misericórdia, Pai, está diante de nós. Ó Senhor Jesus, o que seria de nós, Pai, se não fosse a ti, Jesus? Naquela cruz do Calvário, Senhor, o Senhor foi afrontado, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi levado à ovelha, levado ao matadouro, Senhor. O Senhor foi calado, Pai. E ali, Pai, para que nós viemos buscar a nossa salvação, a salvação da nossa alma, Pai. Porque nós, a nossa carne, Pai, muitas vezes quer falar mais alto que ti, Pai. Mas o teu Espírito, Pai, prevalece diante de ti, Senhor. Oh, Papai, nós sentimos a tua presença, Senhor. Oh, Jesus, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. A tua igreja anseia por ti, Senhor. A tua igreja busca por ti nesta noite, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, há um Pai que cuida, há um Pai que zela, há um Pai que se preocupa com teus filhos. Oh, Jesus, xelabare, xelabare, balabara, balabara, balabacá. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Senhor. Todos os dias, Pai, até a consumação, Pai, de todos os séculos e séculos, Senhor. Da mesma forma, Pai, que o Senhor falou naquela cruz, Pai, a ti entrego o meu espírito a ti, Senhor. Nós entregamos de corpo e alma nesta noite, Pai. Porque de pecador passamos, Pai, de mortos passamos para vivos na tua presença, Pai. Vivo diante do teu evangelho, vivo diante do teu reino, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Continua, amados, no mesmo Espírito. Continua, amados. Glória a Deus. Amém, queridos? Vocês estão aí vivos? Terminando esse ano, nós temos um novo ano pela frente. E este novo ano, ele tem que ser sempre melhor do que esse que nós estamos. E para que ele seja melhor, é necessário que a gente também seja por ele aprimorado, forjado, lapidado, mudado, transformado. O que mais conta
para o Senhor é aquilo que está na sua mente, no seu coração. Sabe, muitas das vezes a gente não consegue adorar o Senhor, não consegue buscar a tua presença, não conseguimos nos firmar nos caminhos do Senhor, porque nos falta muitas das vezes sinceridade com Deus. Entenda que você nunca vai ter forças e desejo por desejar a Deus. Você não consegue, nem eu. Então vai uma dica do Espírito. Diga a Ele: Espírito Santo, sou sincero, eu não consigo me firmar, não consigo desejar, eu não consigo estar alegre, me agradar com as coisas que eu deveria me agradar. Me ajuda. Sabe, muitas das vezes é necessário que rasguemos a nós mesmos por dentro. E você não precisa mentir, se omitir ou ocultar-se diante do Senhor. Tenha um relacionamento sério com Ele, seja verdadeiro. Diga: eu tenho sonhos e não sei se esses sonhos fazem parte dos teus sonhos. Eu tenho pensamentos que penso a respeito de tantas coisas para mim, para minha família, para o meu trabalho, para o meu ministério, enfim, mas eu não sei se o Senhor está neste negócio. Sabe, assim, você deveria sim, como muitas igrejas têm projeto de vida para 2020, isso é balela, isso é conversa para boi dormir. O que eu digo, faça um projeto com o Espírito Santo. Diga aquilo que você não superou, aquilo que você não conseguiu ser diante dEle, aquilo que você não deu margem para que Ele trabalhasse em tua vida. Sabe, assim, o melhor presente não é você receber, mas sim você dar a Deus. Podemos dar presente a Deus, sim. O maior presente que Deus gostaria de receber de você é a tua sinceridade, é o seu rasgar, é simplesmente você se entregar e dizer: eu atingi essa expectativa, eu poderia ter atingido uma condição melhor diante de Ti, Pai. Eu olho para o espelho e vejo que pouco mudou em minha vida e eu preciso me presentear para o Senhor. Você sabia que perante a palavra de Deus, nós somos presentes dados a Jesus Cristo? Cada um de nós está na palavra, eu já ministrei sobre isso. É um presente do Pai dado ao teu filho. É o Pai dando a nós como sua noiva, para o noivo, para o teu filho. Nós somos um presente. Então se torne no melhor presente para Cristo. Sei que vocês e eu não somos perfeitos ainda. Estamos num processo de santificação, conformação, transformação, para um dia nós atinjamos o nível de glória e tenhamos o nosso corpo glorificado, tal como a nossa alma purificada e conformada segundo a vontade do Espírito. Aí nós seremos como Ele é. Então permita-se ser trabalhado e trabalhado no começo desse ano. Digo, estamos saindo de viagem amanhã, volto dia 8. E 2020, toda quinta-feira, nós vamos mudar o sistema de pregação. Será a Escola em Cristo toda quinta. Toda quinta vocês vão enjoar de ver a minha cara, porque até que Jesus me arrebate, ou eu morra, seja arrebatado, sei lá, alguma coisa, vocês vão ter que me engolir de quinta, domingo e terça. Toda quinta eu vou ministrar, sempre em sequência. Enquanto não terminar todas as condições necessárias para que determinado assunto mude, nós não vamos mudar de assunto. E nós vamos bater muito na tecla sobre o reino de Deus, o reino dos céus, quais são os atributos, as condições para reinarmos com Ele, quando é que a igreja vai ser retirada da terra, no início da grande tribulação, no meio, ou a igreja vai passar pela grande tribulação, quem é? Todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Quem são esses todos? Todos os vencedores e aqueles que foram vencidos por si mesmo, porque o que mais se tem de crente é crente que não venceu, é um crente derrotado, e esses também farão parte da primeira ressurreição. Eles estarão recebendo galardões e recompensa, receberão a coroa de justiça para poderem adentrar ao reino milenar e reinar com Cristo. Por que que eu não vou poder reinar com Ele? Quem é que vai reinar? Por que que eu devo saber essas coisas? Como será o novo céu e a nova terra? Por que que eu tenho que me preocupar com isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Todos esses porquês nós estaremos trabalhando com vocês, ensinando vocês e não empurrando goela abaixo. Sempre vai sair dos meus lábios que você procure pela palavra se o que está sendo ensinado testifica o teu espírito.
Muitas vezes você não será pobre em espírito, por isso que não vai testificar. Seja humilde o suficiente, estude. Não precise aceitar tudo que será ensinado, tudo que tem sido ensinado, mas que no mínimo gere uma dúvida no teu coração, e que você seja honesto comigo, com Deus e consigo mesmo, e procure pelas Escrituras conhecer estas verdades. Jesus está voltando. O ambiente está pronto para o anticristo, o falso profeta. Satanás daqui a pouco ele vai ser arremessado, porque Satanás, você sabia disso? Nem aqui ele está, nem os anjos caídos, quem estão aqui são os demônios. Mas ele tem que vir para a terra novamente. Ele com os seus, eles precisam serem trazidos de novo para a terra, porque é necessário para que venha o fim e comece toda uma situação que as igrejas não gostam de ensinar, porque isso não dá ibope, mas isso dá direito de reinar com Cristo. E nós não vamos nos omitir diante destas verdades. A Bíblia, quando chega na maior parte das igrejas do crente, não existe Apocalipse, pode arrancar e jogar fora, mas isso não pode ser omitido. Toda verdade e realidade nós trataremos toda quinta. Então dia 9 de janeiro, eu volto dia 8, numa quinta-feira eu já vou começar a ensinar vocês tudo aquilo que o Senhor tem colocado como prioridade para que vocês aprendam sobre o reino de Deus, o reino dos céus, o reino milenar. Quem são as pessoas que estarão incluídas nesta grande dádiva de estar com o nosso mestre num corpo glorificado, e ele reinando a partir do trono de Davi, lá em Israel, lá em Jerusalém. E nós vamos aprender tudo sobre isso. E todo domingo, ministração como tem sido. E toda terça-feira, eu convido aqueles que estão aqui, que não são obreiros, nem candidatos a obreiros, nem a cooperador, mas que desejam serem obreiros. Para ser obreiro, para estar aqui em cima do altar, para pregar, para ter qualquer atividade na igreja, terá que passar pela escola de obreiros, de líderes e cooperadores, toda terça-feira. Então nós vamos inverter, toda terça-feira será a escola de líderes e de obreiros. Para ter alguma função na igreja, algum serviço aqui fora, terá que fazer parte de terça e quinta. Senão a pessoa terá que ficar como membro, sentada, ouvindo os ensinos e a palavra. Agora, se a pessoa não quer abrir mão disso, ela tem o direito de pedir a bênção e seguir o seu caminho, mas é uma imposição do Senhor, ok? Porque nós temos que nos preparar para aquilo que Deus tem conosco. E nós vamos para aqueles que querem, ninguém é forçado a nada. Nós precisamos darmos as 300 almas que o Senhor se revelou a nós, para Ele, como um troféu para o Senhor, a partir de janeiro deste ano. Então nós iremos para os lares. Chegou o tempo de nós irmos. Estamos aguardando anos e anos e anos o Senhor dá esse sinal verde. Então agora é tempo das almas serem pescadas, e seremos pescadores de homens. E nós teremos as escolas para discipular e ensinar essas pessoas. Amém, queridos? Então essas são as alterações em janeiro. Nós vamos agora ofertar, contribuir, devolver o nosso dízimo à casa do Senhor. Faça isso pelo Espírito, não faça forçado, por constrangimento, com pesar. Faça sempre voluntariamente, espontaneamente, segundo a vontade do Senhor. Amém? Eu quero estar orando com você, a fim de que nós possamos apresentar as nossas ofertas e contribuições. Queridos, não desista, persevere. Nós vamos nos unir, nós vamos termos momentos juntos para que nós possamos um fortalecer o outro. Vamos começar um ano um pouco melhor. A partir de janeiro agora, vamos fazer uma virada de cativeiro, amém? Levante sua oferta, seu envelope, fique em pé, vamos adorar o Senhor e vamos embora. Pai, nós estamos aqui para apresentar voluntariamente as nossas sementes de ofertas, de contribuição e de dízimos, Pai. Que o Senhor possa consagrar uma a uma desta semente, Pai. E que o Senhor possa, segundo a fé que nós temos em Ti e segundo a Tua palavra, a multiplicação, a abastança, que os céus se rasguem diante dos Teus filhos e filhas e conceda a eles a prosperidade e a multiplicação, em o nome de Jesus. Sai do teu lugar com fé.
Enquanto isso, a gente adora mais alguns segundos e já ministro a bênção, liberando você para retornar para o teu lar. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Só na presença do Senhor o nosso viver é transformado. Queremos ser habitação, casa do Senhor, e nós seremos ensinados, e aí vai depender de cada um. Por falta de ensino é que você não vai deixar de ser a casa, habitação do Senhor. Por falta de ensino é que você não vai deixar de reinar com Cristo. Você não ficará de fora. Se tudo aquilo que nós ensinarmos for além da medida, e se nós estivermos errado, que Jesus é assim mesmo, Ele vai pegar no colo, vai beijar todo mundo, vai recompensar todo mundo. A pessoa terminou bebendo, fumando, se prostituindo, é um crente salvo, porque a vida é eterna, não perde, mas ele terminou mal a carreira. Mas Jesus, tudo bem, é assim mesmo. Mas se a gente foi rigoroso demais, e estão certo eles e nós errado, amém, nós vamos passar com nota 20, de 1 a 10 nós vamos passar com 20. Agora, se nós estivermos certo e eles errado, aí a giripoca vai piar. Aí eles vão ser pegos com as calças nas mãos, e aí não tem mais o que fazer, porque aí já o tempo já se transcorreu, a morte já alcançou, ou Jesus já veio buscar os vivos vencedores. Amém? Então fique tranquilo, que nós estamos no parâmetro do Senhor, no centro da tua vontade, e nós vamos aprender, e nós vamos ser o povo do reino dos céus. Nós vamos ensinar a muitos aquilo que pastores e líderes não estão ensinando, porque eles estão ensinando o que comer, o que beber, o que vestir, campanhas para as pessoas adquirir, conquistar marido, ter felicidade no lar, com a esposa, com os seus filhos. Tudo é feito na igreja, menos prepará-la para o reino vindouro. E nós não vamos sermos participantes deste pecado de omissão. E nós vamos nos aventurar segundo o Espírito Santo, e vamos ensinar vocês, e vocês ensinarão a muitos sobre tudo isso que Deus requer das nossas vidas. Pai, graças te damos por mais um ano de vida, Pai, por mais um dia de vida, por mais um ano que está chegando ao seu fim. Louvamos pela vida dos nossos irmãos, Pai. Sabemos que a igreja não é só isso, mas os irmãos estão, como foi pregado domingo passado, muitas das vezes mais preocupados em estucar, em forrar, em cobrir a tua casa, buscando levantar e edificar a tua casa. Porém a casa do Senhor, como lá pregado em Ageu, Pai, estava totalmente em ruínas ainda, só a base, o altar estava ali, Pai. Carecia que todos deixassem um pouco os seus afazeres e buscassem o reino, a reconstrução, a edificação novamente da tua igreja, Pai. Mas nós teremos um povo forte, um povo que será despertado, Pai, para fazer a diferença. O Senhor há de liberar uma unção, uma presença, uma glória diferente. O Senhor vai preencher com a tua presença. Quando nós abrirmos a nossa boca, não será o homem, não será a imposição, ó Pai, não será a tua lei, mas será o teu Espírito, Pai, ensinando e convocando os teus escolhidos para uma tão grande salvação, para uma tão grande missão, ó Pai, de irmos pregar que é chegado o reino dos céus, Pai. Nós vamos curar, nós vamos libertar, nós vamos ressuscitar, nós vamos expulsar demônios. Nós seremos aquilo que o Senhor quer que a tua igreja seja, um ministério e uma igreja completa, Pai, da qual foi por ela que o Senhor morreu, foi por ela que o Senhor ressuscitou, e foi para ela que
o Senhor concedeu a dádiva de dar as chaves do teu reino, Pai. Por isso nós te louvamos, Pai. Nos inspira, nos guarde e nos proteja, Pai, contra tudo e contra todos. Que todos digam assim: que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fique conosco, com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo e sempre. E que todos digam, e as palmas glorificam e exaltam o nome de Jesus. Eu os abençoo com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o teu, o meu, o nosso Deus. Deus abençoe a tua semana e até domingo, se Deus quiser. Amém?